Abra sua Bíblia em Romanos 12. Vamos falar hoje sobre transformados pela renovação da mente. Transformados pela renovação da mente. Romanos 12, versículo 2. Diz a palavra: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler novamente. E não sede conformados com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Na minha visão, Deus quer que todo o seu rebanho cresça e se multiplique. Deus quer que a igreja avance. Deus está interessado em qualidade, quer tirar o homem do pecado e da perdição. Deus está interessado em unidade, que a sua igreja seja uma só, e Deus está interessado em quantidade. Agora, para nós avançarmos, para nós termos este avanço, esta qualidade e quantidade, como vimos aqui no vídeo, nós precisamos ampliar a nossa visão. Se eu olho para mim e digo, não posso, não consigo, não tenho, não sou capaz, não tenho capacidade, não sei falar com pessoas, como que eu vou falar com autoridades, como é que eu vou falar na rádio, como é que eu vou falar na televisão, como é que eu vou fazer? Se eu tiver esse tipo de pensamento, eu não consigo nada. Os pensamentos negativos ou os pensamentos de incapacidades ou de inferioridades, eles limitam o meu crescimento, eles limitam o meu avanço. Minha conta bancária não muda por causa da minha mente, minha saúde não muda por causa da minha mente, eu não cresço, não avanço como pessoa por causa da minha mente. Eu preciso ter uma renovação da minha mente. Se a minha mente não for renovada como pessoa, como igreja, como ministério. E quando falamos de igreja, de ministério, falamos de pessoas, de um grupo de pessoas. E este grupo, ou essas pessoas, precisam ter uma só mente. Aí o poder da unidade. E este grupo tem que ampliar a sua visão. Se o grupo tem uma visão pequena, se o grupo tem uma visão limitada, se o grupo tem uma visão de incapacidade, se o grupo tem uma visão de inferioridade, esse grupo não cresce, não se expande, não avança. Então, é primordial que a nossa mente se amplie. É primordial que eu mude a minha maneira de pensar, a maneira de ver a mim mesmo, a maneira de ver as coisas. Se eu não mudo a minha visão interior, eu não mudo o que está fora de mim. O crescimento externo depende do crescimento interno. Para crescer por fora, primeiro eu tenho que crescer por dentro. Assim na área profissional, assim na área familiar, em qualquer área da minha vida, se eu não cresço por dentro, eu não cresço por fora. Se eu não cresço como pessoa, se eu não
venço bloqueios complexos em mim, eu não cresço por fora. Mas nós temos a mania de dar desculpa. Nós temos a mania de colocar o foco em outras coisas. E nós começamos a colocar a culpa nos outros. Ah, se eu tivesse um marido melhor. Ah, se eu tivesse uma mulher melhor. Ah, se isso fosse melhor. Ah, se eu tivesse nascido em outro país. Ah, se eu tivesse um governo melhor. Colocamos a nossa vida nas mãos dos outros. Colocamos a mudança da nossa vida nas mãos dos outros. Isso é uma desculpa. Porque você tem potencial para mudar toda a sua vida. Então não coloque desculpas, a culpa é sua. Seja franco, seja franca, encare a sua realidade. O primeiro passo da cura e da mudança é eu encarar a minha realidade de frente. É o primeiro passo da cura. Depois que eu encaro a minha realidade, eu posso dizer, isso é muito grande para eu resolver sozinho. Eu preciso de ajuda, mas eu sou o problema. Botar o dedo na ferida, no ponto certo. Não tentar tapar o sol com a peneira. Não tentar dar desculpas, mas encarar a sua realidade. Esse é o primeiro passo para a cura, é conhecer a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre você mesmo, conhecer a verdade do seu problema. Esse é o primeiro passo para a mudança. Amém? Vamos ver Isaías 55, verso 7 e verso 8. Isaías 55, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor no verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. O meu caminho, ele é fruto do meu pensamento. O meu caminho, a minha senda, é fruto da minha filosofia de vida. Mudança de caminho, mudança de pensamentos. Quando eu mudo meus pensamentos, eu mudo os meus caminhos. E o que Isaías está falando aqui é o mesmo que Paulo fala em suas epístolas, deixando o curso deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a presente era, não ande de acordo com a presente era, não ande de acordo com a filosofia do mundo. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Porque os seus pensamentos, ou os vossos pensamentos, não são os meus pensamentos. Então a primeira coisa que temos que fazer é nos converter. O que é se converter? É abandonar o meu pensamento e adquirir o pensamento do Senhor. É abandonar o meu caminho e adquirir, andar no caminho do Senhor. Então o primeiro passo para a vitória, para a transformação, é reconhecer: eu sou teimoso, eu sou teimosa, eu estou andando de acordo com a minha opinião, com aquilo que eu quero, com a minha vontade, com o meu pensamento, e só estou dando murro em ponta de faca. É o primeiro passo. Reconhecer que eu tenho andado segundo meus pensamentos. Reconhecer que eu tenho andado segundo a minha vontade. Reconhecer que eu tenho seguido os meus impulsos, os meus desejos, as minhas pulsões. Este é o primeiro passo para a mudança. Se converter, dar uma guinada de 180 graus, estava para a esquerda, volto para a direita, mudar o curso, mudar o rumo. E isso acontece quando o pensamento é mudado. Aleluias. Muitas pessoas estão nas igrejas, muitas pessoas frequentam igrejas,
mas não mudam o pensamento. Se eu não mudo o meu pensamento, eu não mudo o meu caminho. Eu vejo pessoas que frequentam as igrejas, mas o pensamento deles é um pensamento mundano. A filosofia de vida delas é filosofia mundana. O primeiro ponto para a transformação, para uma conversão genuína, é a mudança de mente, é a mudança de pensamento. Não adianta você frequentar uma igreja, você pensa igual ao mundo. Não adianta frequentar uma igreja se teu pensamento é mundano. Não adianta. Você não mudou. Você não foi transformado. É o que diz o profeta. Converta-se. Mude seus pensamentos e mude os seus caminhos. Aleluia. Vamos ver versículo 9. Continuando aí. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Isaías foi um profeta, poeta. Metade do livro de Isaías é escrito em poesia, em linguagem poética, em linguagem figurada. E aqui ele usa de uma linguagem belíssima, de uma linguagem figurada. E a linguagem figurada, quando usamos figuras, usamos símbolos, é uma linguagem muito forte, que fala tremendamente a nós, né? Ele diz aqui, porque assim como a chuva desce dos céus e a neve, e para lá não tornam, mas antes de tornar, elas regam a terra, fazem a terra produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Em suma, a chuva faz um trabalho poderoso. A chuva, ela produz, ela tem poder, ela frutifica, ela opera, ela traz bênçãos para o homem. Assim como a chuva faz esse trabalho no natural, no espiritual, assim também a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Aleluia! Diga, a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu faço uma pergunta a você. A palavra de Deus tem prosperado em sua vida? Sabia que nós podemos não aproveitar a chuva? Se o agricultor tem uma terra, ele comprou a terra para trabalhar aquela terra, para plantar aquela terra, mas ele é preguiçoso, ele é mole, ele é acomodado, ele é negativo. Se eu trabalhar essa terra toda, se eu tiver um trabalho duro, um trabalho árduo, e eu vou plantar, e se não chover? E se der uma praga, uma peste? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ele é negativo. Quantas pessoas você conhece que são assim? Quantas pessoas você conhece que são assim? Mas isso não vai dar certo. Não sei. Não sei. Será? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai? Será que não vai? Ela fica o tempo todo no ser, na dúvida, no medo, e ela não faz nada.
Então, se um agricultor tem a terra, mas se ele não trabalhar a terra, se ele não semear a terra, ele não aproveita a chuva. A palavra de Deus é poderosa. Como vimos aqui, a palavra de Deus sai com um propósito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas eu pergunto, ela está prosperando em sua vida? O que nós aprendemos com Romanos 12, 2? Para caminharmos com Deus, para avançarmos com Deus, para irmos além, nossa vida de pensamento precisa ser ampliada e elevada. Se os meus pensamentos, olha o que diz o profeta, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são grandiosos, são elevados, são altos. E se a minha mente não for renovada, eu não vou captar os pensamentos de Deus. Se a minha mente não for renovada, eu não vou além com Deus. Se minha mente não for ampliada, eu não avanço com Deus. Eu olho um vídeo desse, é muito legal, muito bom, glória a Deus, me glorio, me alegro, mas não é para mim. O pastor está viajando, isso não é para nossa igreja não. Nossa igreja é tão pequenininha. Tão isso, tão aquilo. E que Deus diz? Você está me limitando pela sua vida de pensamento. Algumas pessoas dizem, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus esqueceu de mim. Mas o que Deus está falando? A chuva cai. A chuva cai. Assim como a chuva cai, a minha palavra foi dada. O que você está fazendo com a minha palavra? Os seus pensamentos estão de acordo com os meus pensamentos? Os teus pensamentos estão de acordo com a minha palavra? Você está aproveitando a chuva? Deus estabeleceu todas as coisas. Só que algumas pessoas querem que Deus faça a parte delas. E Deus não faz. Amém? A parte delas. De confiar. A parte delas de mudar o pensamento. A parte delas de renovar a mentalidade. E Deus não faz isso. Essa é a minha parte. Essa é a nossa parte. Para avançarmos com Deus, para atingirmos o patamar que Deus tem para nós, nós temos que absorver os pensamentos de Deus. A nossa mente tem que sofrer uma mudança, tem que se ampliar. Lembra de Pedro? Nós falamos disso semana passada. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, venha, Pedro colocou o pé fora do barco e começou a andar sobre as águas. Por quê? Porque a mente de Pedro foi renovada. A mente de Pedro, naquele momento, saiu do estado natural e entrou num estado elevado. Ele não pensou, ele não raciocinou, ele foi no impulso, ele agiu em cima da palavra de Jesus. A sua mente se elevou, a sua mente se libertou das amarras e ele experimentou um milagre, porque a sua mente se libertou das amarras do pensamento. É o mesmo conosco. Você pode ouvir a palavra de Deus, mas se você não renovar sua mente, se você não elevar sua mente, se você não agir em cima da palavra, não deixar se convencer pela palavra, nada muda em sua vida. Como podemos experimentar o poder da palavra? Porque vimos que a palavra, ela é poderosa. A Bíblia nos dá orientação quanto a isso. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. A Bíblia nos orienta. A palavra de Deus tem todas as orientações para vivermos em triunfo. E a palavra nos orienta de como
assimilarmos, de como experimentarmos o poder da palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 7, versículo 8, diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui fala daquela primeira parte, de não andar segundo o curso do mundo. Preciso conhecer a palavra do Senhor. Preciso conhecer a vontade do Senhor, para não andar segundo o curso do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, se fizeres assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Você quer ser bem-sucedido? Você quer fazer prosperar o seu caminho? Você quer mudar a sua vida? Qual é a receita? Medita na lei do Senhor, ou medita na palavra de Deus, ou para nós hoje, medita no Evangelho, nas epístolas, nas orientações dadas pelo Espírito Santo. Medita nesta palavra de dia e de noite. Creia nesta palavra. Renove a sua mente com esta palavra e haja em cima desta palavra. Conhecer, meditar, assimilar e agir. E você será bem-sucedido. Bem-sucedido. Como Pedro foi bem-sucedido, porque ele renovou a sua mente. Ele elevou a sua mente. Porque Deus diz: os meus pensamentos são mais altos. Os meus caminhos são mais altos. Mas como andar altaneiramente? Como andar em caminhos altos? Como ir além? Assimilando os pensamentos de Deus. Renovando a nossa mente. Não deixarmos ser puxados para baixo, mas elevarmos, irmos até o topo. Aleluia! Veja Salmo capítulo 1. Salmos 1. Salmos 1, versículo 1 a 4. Estamos vendo como podemos assimilar e experimentar o poder da palavra de Deus. Como eu posso assimilar? Como eu posso experimentar o poder da palavra de Deus? Salmo 1. Bem-aventurado o homem, de novo a primeira parte, olha aí, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não anda segundo o curso deste mundo. Feliz a pessoa que não anda segundo o curso deste mundo. Deixa eu contar uma novidade. Em mim, em nós, há algo que gosta do curso deste mundo. Em mim, há desejos, há paixões que se coaduna com o estilo, com o curso deste mundo. Quando eu me converto, eu recebo o Espírito Santo, eu recebo a natureza de Deus, mas só que eu já tenho um nascimento, eu tenho um nascimento físico, eu tenho um nascimento em Adão e em mim, na minha carne, na minha natureza humana, tem todas as condições favoráveis, de acordo com o curso deste mundo. Mas quando eu me converto pela palavra de Deus, eu recebo a vida de Deus, então se instala uma guerra civil em mim. Todo cristão, quando se converte, naquele momento que ele nasce de novo, é instalada uma guerra civil dentro dele.
E para ter um lado vencedor nesta guerra civil, e para que o lado vencedor seja a nova criação, ele tem que se alimentar dessa nova criação, tem que se alimentar da palavra de Deus, tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus. Então, só assim, através da palavra e do Espírito, ele vai se libertar do curso deste mundo. E o que diz a palavra de Deus? Aquele que deixa o curso deste mundo é feliz, é bem-aventurado. Aleluia, ele tem uma alegria interior, ele tem um gozo, ele tem uma satisfação, porque a alegria dele não vem de fora, não vem dos amantes. Agora estou vivendo bem, encontrei o amante da minha vida, o amado da minha vida, eu estou num bom relacionamento. E se o relacionamento azedar? Alô? E se o relacionamento azedar? Acabou a alegria. Agora eu estou bem, comecei uma firma, estou faturando, estou ganhando dinheiro, comprei meu carro, vou comprar minha casa nova, ou é uma alegria só? E se o negócio for falência? Acabou a alegria. Os que andam no segundo curso do mundo, a alegria é passageira, porque a alegria vem de fora para dentro. Mas quem, diz aí o salmista, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, a alegria vem de dentro. Esteja com a minha conta cheia de milhões, eu estou alegre. Esteja a minha conta zerada, eu estou alegre da mesma maneira. Estou num bom relacionamento conjugal sentimental, estou alegre. Azedou o relacionamento, eu estou alegre da mesma maneira. Porque a minha alegria não vem de fora. A minha alegria não vem das coisas deste mundo. A minha alegria não vem das minhas posses, do meu carro bonito, da minha casa, da minha decoração, da decoração da minha casa, da minha roupa, da minha grife. Isso é o mundo. Isso é curso do mundo, filosofia do mundo, não de Deus. É bom ter um carro zero? É excelente, importado, de 500 mil reais, maravilha. Se eu tivesse, eu agradecer muito a Deus por ter. Mas a minha alegria não está no carro. É bom ter a casa bonita, decorada, maravilha. Se eu não tiver, se eu morar num barraco, tendo apenas uma cadeira para sentar, eu estou feliz do mesmo jeito. Minha alegria não depende das coisas que eu tenho. Minha vida não depende das coisas que eu tenho. Amém, queridos? Então, abandonar o curso do mundo. O pastor David Wilkerson pregou uma mensagem que o título é o seguinte: crentes tristes. Milhões pelo mundo afora de crentes tristes. Estão na igreja, mas estão tristes. Porque eles estão apenas na igreja, mas estão andando segundo o curso deste mundo. Eles não têm a mente renovada pela palavra de Deus. E este é o problema. Então, continuando aqui no salmista, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma pessoa assim, ele diz, outra palavra figurada, outra metáfora linda, uma pessoa assim será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido em tudo que fizer. E por que será bem sucedido? Porque ele está fazendo segundo os pensamentos do Senhor. Ele está fazendo debaixo de orientação, ele está fazendo debaixo de direção, ele assimilou a palavra. Qual é o segredo para uma vida vitoriosa? Qual o segredo para uma vida bem-sucedida? Tenha o seu prazer na palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, renove a sua mente com a palavra do Senhor. A palavra é poderosa, os pensamentos do Senhor são elevados, eu tenho que ampliar a minha mente.
renovar a minha mente, assimilando a palavra de Deus. Quando estou em meio a um problema, em meio a uma dificuldade, e vem o medo, e vem a angústia, o que fazer agora? Como me livrar disso? Eu renovo a minha mente com a palavra do Senhor que diz: eis que estou contigo, eis que não te deixo. Então eu afirmo confiantemente: o Senhor é comigo, o que me pode fazer o homem? O que é isso? Renovar a mente com a palavra de Deus. E o versículo 4 termina dizendo: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não são bem-sucedidos. Mas, pastor, eu tenho visto aí muito ímpio cheio do dinheiro, cheio da grana. Como que não é bem-sucedido? O sucesso começa aqui dentro, irmão. O cara está cheio da grana, mas vive no inferno. Quem disse que grana, está cheio da grana, é ser bem-sucedido? Está cheio da grana é bom. Ter muito dinheiro é bom, porque dinheiro é uma ferramenta. E com a ferramenta adequada, você faz um bom serviço. Mas como eu disse, a nossa alegria não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Como vimos lá em Isaías, ela é uma semente poderosa. Ela é uma semente. Diga, a palavra de Deus é uma semente. Vocês estão com calor, né? Calor, estão abatidos. Diga, a palavra de Deus é uma semente. Semente é vida. Então a palavra de Deus é vida. Ela é eficaz. Ela produz, ela opera. Mas infelizmente, nem todos experimentam o poder da palavra de Deus. Como ser uma igreja como aquela? É experimentando a palavra de Deus. É oração fervorosa. Porque a palavra de Deus diz que a oração funciona. A palavra diz que Deus responde a oração. A palavra diz que a oração no nome de Jesus produz milagres. A igreja acreditou, creu e praticou a oração. Praticou o evangelismo. Renovou a mente com a palavra de Deus, ampliou a mente e avançou. Infelizmente, nem todos vão experimentar o poder da palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga, a palavra de Deus é poderosa para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para mudar o meu caminho. A palavra de Deus é poderosa. Creia nisso, irmão. Poderoso para mudar teu estado de doente para saudável, de preso para liberto. Ela é poderosa. Vamos ver Mateus 13, já estou terminando. Mateus 13, versículo 22. É a parábola do semeador. Jesus explicando a parábola do semeador. Mateus 13, 22. Ele diz: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Que tragédia! A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, a palavra produz frutos, mas ela pode ser infrutífera na sua vida. Você pode receber a palavra, você pode receber a semente, mas ela se torna infrutífera. Que tragédia! Que tragédia uma vida cuja a palavra é infrutífera nela. Por anos ela ouviu esta palavra. Por anos ela ouviu sobre Jesus, sobre o amor de Deus,
sobre a salvação. Por anos ela ouviu a palavra de Deus, mas a palavra não surtiu efeito na vida dela. Não produziu nenhum fruto nela. Que lastimável. Que tragédia. Eu fico triste com isso. Eu choro. Para mim é uma tristeza ver que pessoas não deixam a palavra ser frutífera nelas. Não experimentam o poder da palavra. Versículo 20 e 21, ele diz: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Permanece por pouco tempo. A mente dele é renovada, ele deixa a mente renovar, mas por pouco tempo. Lembro de Pedro. Pedro deu um passo de fé. Pedro elevou a sua mente. Pedro renovou a mente e começou a andar sobre as águas, experimentar o milagre. Mas no meio do caminho, a palavra diz, o texto diz, ele reparou no vento. Ele reparou na tempestade, ele reparou o mar encapelado, ele voltou para o raciocínio, ele voltou para a mente natural e perdeu o milagre e começou a afundar. Foi por pouco tempo o milagre de Pedro, foi por pouco tempo que ele andou sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, você pode andar sobre as águas, você pode experimentar o milagre, mas é por pouco tempo. Por quê? Como evitar isso? Medite na palavra de Deus. Como manter o milagre, como avançar constantemente, como ser bem-sucedido, como ser liberto, como dar uma guinada, como dar uma virada na vida. Agarre-se com a palavra de Deus. Medite nela, assimile-a de dia e de noite. Mude o teu pensamento, muda a tua maneira de pensar. A palavra diz, ele está comigo. A palavra diz, ele é meu provedor. A palavra diz, ele é meu sarador, meu curador, meu libertador. Renova a tua mente com a palavra. Se você não fizer isso, vai ser de pouca duração, vai ser de pouco tempo. Nem o que Jesus falou aqui. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, o que ele disse? Não tem raiz em si mesmo. O que é isso? A palavra aqui não se enraizou. A palavra não se aprofundou. Eu sei que a Bíblia diz isso. Eu conheço isso. Meu pai me ensinou. Meu pai é pastor. Ele me ensinou, eu sei disso. Mas aquilo não enraizou. Não está enraizado. É de pouca duração. Qual é o segredo? Criar raiz. Diga para alguém, o segredo é criar raízes. Que tipo de solo é esse aqui? É o solo rochoso. O solo pedregoso, né? Você viu aí, conta a semente que caiu em terreno pedregoso. A figura que Jesus usou. Quem é o terreno pedregoso? É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Oh, glória! Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Não tem raiz em si mesmo. Aí, usando a figura de Jesus, a parábola, ele diz: quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E na figura, Jesus usou o sol. Diz: a semente que cai no terreno pedregoso tem terra, por isso ela brota. Tem terra, por isso a planta cresce. Mas o que acontece? A planta cresce porque tem terra, mas a raiz não se aprofunda porque tem rocha
debaixo da terra. E quando a raiz está se aprofundando, ela bate numa rocha. Ela bate numa rocha e não pode se aprofundar. O que acontece? Ela não consegue tirar a umidade do solo, a água do solo. Vem o sol, o que acontece com a planta? Murcha, seca, morre. Quantos milagres nós temos perdido por causa disso? Recebemos a palavra com alegria, mas o milagre não aconteceu na hora. A solução não veio na hora. A resposta não veio na hora. O problema se intensificou, piorou, perseguição, angústia, problema. E porque não se enraizou, porque não aprofundou a palavra, porque não manteve a meditação e a fé no que a palavra diz, apesar dos pesares. Murcha a fé, murcha o entusiasmo, murcha a alegria e perde a vitória. Qual é o segredo? Meditar na palavra de Deus. E por que a raiz não se aprofunda? Porque o terreno é pedregoso. O que é terreno pedregoso? É uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa de coração duro. É uma pessoa que não quer passar por nenhuma dificuldade. Ela não quer experimentar nenhuma situação adversa. Ela não quer suportar dor. Ela não quer experimentador. Ela não quer desenvolver a virtude da perseverança. Assim são as pessoas egocêntricas. Deus está para ela. Deus tem que servi-la. Ele disse, se eu orar, ele me atende. Eu orei, ele não atendeu, se Deus não serve. Ele disse que ia me proteger. Quando tivesse problema comigo, ele não serve. Ela é egocêntrica. Ela é voltada para ela. Deus gira ao redor dela. O que é isso? Solo pedregoso. Pedra. Coração duro. Para terminar, veja, Efésios capítulo 4, que vai falar deste problema. E porque não cria raízes profundas. Efésios 4:17 vai mostrar o solo pedregoso. Vai mostrar o solo rochoso. O que é? Efésios 4:17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha aí a primeira parte. Segundo curso deste mundo. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Um coração que não se quebranta, um coração que não se humilha, um coração que não se derrama, a palavra não se aprofunda, a mente não é renovada. O segredo para que a raiz se aprofunde, o segredo para ser frutífero, a árvore frutífera, o segredo para ser bem sucedido é um coração quebrantado. Quem sou eu para discutir com Deus? Esse mal me aconteceu, eu merecia mal pior. Roubaram meu carro, eu não merecia nem ter carro. Eu merecia mal pior. Esse é o coração quebrantado. Esse é o coração que conhece a sua insignificância. Mas tem pessoas que se acham muita coisa. Tem pessoas que se acham muito significantes, muito importantes. E que tudo tem que girar ao seu redor.
Tu tem que fazer de acordo com a vontade dela. Tem que sair do jeito dela. Se não sair do jeito dela, ela briga, ela rompe relacionamento, ela corta relacionamento conjugal, ela vai para o divórcio, vai para outro divórcio, vai para outro divórcio, ela corta, ela não quer saber. Tem que sair do jeito dela. Tem que ser da maneira dela. E assim ela se relaciona com Deus. Coração duro, mas o coração quebrantado, o coração humilde, tira as pedras para que a raiz se aprofunde. Essa será uma pessoa bem-sucedida. Essa será uma pessoa vitoriosa. Como que nós concluímos esta mensagem? Vendo duas coisas: coração e pensamento. Há uma relação íntima, coração com o pensamento. Meu pensamento é renovado à medida que eu me quebranto. E eu me quebranto quando me deixo me levar pelo pensamento de Deus. Quando eu abandono meu pensamento. E quando eu amplio a minha mente. Quando eu me deixo absorver pelos pensamentos elevados de Deus, eu sou levado às maiores alturas. Você quer ser levado às maiores alturas? Quer andar altaneiramente? Deixe-se renovar pela palavra de Deus. Abandone o seu caminho. Abandone o seu pensamento. Quebrante seu coração. Se renda a Ele. Se humilhe a Ele. E assimile a sua palavra. Então você vai experimentar o poder de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Medite, tenha prazer na palavra de Deus. E na sua palavra, medite de dia e de noite. Medite de dia e de noite na palavra de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Se quebrante neste momento. Se renda ao Senhor. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você render a sua vida a Jesus. Fale com Ele agora. Senhor, eu tenho andado o meu caminho. Eu tenho andado segundo os meus pensamentos. Eu tenho andado segundo os meus sentimentos. Eu tenho andado segundo o curso deste mundo. Mas neste momento eu me rendo a Ti. Se arrependa. Se arrependa. Disse Isaías: deixe o ímpio o seu caminho. Volte-se para o Senhor. Que o Senhor é rico em perdoar. Aleluia. Se arrependa. Você quer se reconciliar com Deus hoje? Se reconcilie com Ele. Levante suas mãos onde você estiver. Com seus olhos fechados. Só dê um sinal para Deus. Diga: eu me volto para Ti, Senhor. Eu me reconcilio contigo. Você que está longe, nunca mais conversou com Ele, nunca mais teve comunhão com Ele, não se interessou em conhecer a palavra dEle para agradá-lo. Vou conhecer a Tua palavra, vou ler a Tua palavra, saber qual o caminho para eu trilhar, para Te agradar. Faça isto nesta noite. Diga a Jesus: perdoa.